E chegou a hora de fazermos o draft do Tennessee Titans, equipe que correspondeu muito abaixo das expectativas na temporada passada. Por conta disso, resultou inclusive na demissão aí do técnico Mike Vrabel. Acho que essa foi a demissão mais inesperada para mim, assim, eu não achava que ele estava fazendo um trabalho ruim, mas quem sou eu, né? Afinal, ele nem conseguiu um trabalho de head coach em alguma outra equipe. Mas ainda assim, eu achava que a equipe tinha ainda grande espaço para crescimento. Ele não vinha de temporadas ruins, inclusive. Várias temporadas aí no seu histórico indo para pós-temporada, inclusive uma das melhores campanhas da AFC alguns anos atrás. Porém, o time decidiu seguir aí numa nova direção, inclusive na posição de quarterback. Agora as chaves serão entregues ao Will Levis e o time planeja aí construir ao redor dele. Demonstrou isso com algumas ações, principalmente aí com a adição do Calvin Ridley, que era aí um dos melhores, se não o melhor wide receiver disponível na Free Agency. E vamos dar uma olhada aqui como é que é esse elenco, como está estruturado atualmente aí, né? Pelo comando aí do Brian Callahan agora novamente. Será o técnico desta equipe. DeAndre Hopkins, recebedor aí com mais de 30 anos. Calvin Ridley está chegando nessa idade, se não me engano, ele vai começar a temporada com 30 anos. Grupo de recebedores bem velho, né? Então a gente pode pensar aí em algumas possibilidades para dar uma rejuvenescida. Treylon Burks, ele foi a escolha que os Titans ganharam dos Eagles depois de ter trocado o A.J. Brown para a franquia. E ele ainda não se pagou, tem tido dificuldade de ficar saudável, inclusive, grandes expectativas, nenhuma delas atingidas no momento. Linha ofensiva, desde a saída e aposentadoria do Taylor Lewan, virou uma grande incógnita e o time chegou até draftar o Peter Skoronski para tackle na época, porém achou um pouco mais razoável converter ele para guard e lá tem performado bem. Trouxe na Free Agency o Lloyd Cushenberry a um prêmio um pouco alto até, né? Pagou caro até pela posição de center, por um center que é sólido, bom assim, mas não a nível do contrato que ele mereceu. E as posições de tackle com Petit Frere e Dylan Raduns estão abertas, tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito. Imagino que algum desses dois será titular do lado direito. Pode ser tanto o Frere quanto o Raduns, afinal a gente sabe que a chance é muito alta dos Titans draftarem o Joe Alt, e eu acredito que é isso que vai acontecer. Posições de guard, no caso aqui do lado direito, Daniel Brunskill não tem nenhuma segurança na sua posição, a gente pode pensar em estar draftando alguns jogadores. Posição de tight end, fica muito mais a quesito do melhor jogador disponível. E o Will Levis aqui pra gente ver o que realmente ele tem aí para mostrar, né? Vai entrar aí no seu segundo ano, primeiro como titular durante a temporada inteira. Mostrou alguns flashes, teve uma ótima estreia, né? Com 4 passes para touchdowns. Conseguiu ganhar aquele jogo maravilhoso no Monday Night Football contra o Miami Dolphins, né? Perdendo por, se eu não me engano, 3 posses de bola e ele conseguiu a virada. Então aquele foi um dos melhores jogos, assim, até melhor do que aquele de 4 touchdowns que ele teve. E o time também trouxe o Tony Pollard, que tem um perfil até levemente similar com o Tyjae Spears. Então esse time perdeu um pouco de fisicalidade no corpo de running backs, mas ganhou velocidade e agilidade, principalmente para corridas em campo aberto. Então eu imagino que a tendência filosófica desse time, se ainda buscam correr bastante com a bola, vai fugir um pouco daquela que tinham com o Derrick Henry, para tentar criar espaços um pouco mais abertos aí para esses perfis de running back, que são menos físicos, porém se dão melhor em campo aberto. Linha defensiva, gosto bastante. A chegada do Sebastian Joseph Day é uma chegada ok, é um jogador sólido. Jeffrey Simmons é um dos melhores jogadores da posição, muito confiável, muito jovem também, vale a pena construir essa linha e o pass rusher ao redor desses jogadores. Harold Landry, um excelente pass rusher também, tem evoluído bem. No início da sua carreira foi um pouquinho turbulenta, era cogitado inclusive na sua época como uma possível escolha de primeira rodada, porém caiu um pouco, se eu não me engano, por questões médicas. Posição de linebacker, trouxeram Kenneth Murray, quem sabe consigam fazer um aproveitamento melhor desse jogador do que os Chargers conseguiram fazer, afinal
Ultimamente, os linebackers dos Chargers, na época do Tom Telesco, não estavam produzindo como se esperavam e foram investidos escolhas altas nesses jogadores. E temos também o Jack Gibbens. E na posição de cornerback, bastante escolhas, né? Bastante capital de draft foi investido aqui na secundária do Tennessee Titans. Algumas se pagaram, algumas não, né? Então, a gente teve o Caleb Farley, que foi uma escolha alta, que ainda não vingou, e a grande chance é de que ele não tenha mais o seu espaço garantido na franquia. O time foi atrás do LeJarvis Sneed, deu um belo contrato para ele, mas é um dos melhores corners da NFL aí nos últimos anos, tem sido fenomenal. Na temporada passada ele foi um dos melhores cornerbacks da NFL. O time tem o Roger McCreary também, que vem de uma alta, teve uma excelente temporada de calouro. Em 2023 não foi tão incrível quanto a de calouro, mas o talento está lá o suficiente para ele ainda conseguir se manter aí na posição de nickelback. E também o time trouxe o Chidobe Awuzie, então são dois cornerbacks novos para essa equipe. E assumindo aí o lugar do Kevin Byard, temos o Elijah Molden. A Amani Hooker é um velho conhecido da equipe e deve permanecer por aqui. Então a secundária eu acho que está num bom caminho, embora existe a possibilidade da gente ir atrás de algum cornerback, mas o foco está totalmente aqui do lado ofensivo. O time precisa descobrir se eles têm ou não um quarterback no Will Levis, que eles possam construir para que, se não der certo, eles possam mudar de direção o mais rápido possível e não ficar preso em um jogador, como foi o caso dos Giants com o Daniel Jones. Inclusive Giants, próximo episódio. Então, bora aqui pro draft. Tennessee Titans começam com a escolha número 7, tem a 38 e depois demoram bastante para escolher. Então, qual que é o nosso intuito aqui? Na 7, obviamente, a gente vai escolher o Joe Alt. Precisa aí de um left tackle para a gente garantir pelos próximos 10, 15 anos e para proteger o nosso quarterback. Linha ofensiva dos Titans foi de longe aí uma das mais tristes assim de se assistir na NFL na temporada passada. E na 38 a gente vai pensar em começar a acumular escolhas, principalmente aí de final para final de segunda rodada, e algumas de terceira e algumas de quarta, para a gente poder tentar adicionar mais profundidade nesse ataque. Então, bora pro draft. Joe Alt disponível, sei que tem Malik Neighbors, tem Brock Bowers também. Nos interessam apenas este jogador aqui, que é o melhor prospecto de linha ofensiva deste draft. Agora a gente já começa a fazer as nossas trocas. Por enquanto, um time só deseja estar trocando com a gente. O New Orleans Saints não tem um pacote muito interessante aqui que a gente possa estar aceitando, mas eu acho que dá para fazer alguma coisinha aqui, afinal são só 7 lugares de diferença. A gente pode acumular algumas escolhas aqui de dia 3. Eu acredito que a 150 e a 168 está de bom tamanho. A gente ainda vai ter a 45 e a gente ainda pode descer da 45 para adicionar um pouco mais de profundidade. Wide receiver com certeza é uma preocupação, então pretendo adicionar entre 1 a 2. Vamos ver aí se a gente consegue descer um pouco mais. Agora são 3 ofertas aqui por essa escolha. E eu vou continuar descendo até a gente conseguir acumular um pacote legal aí. Então temos o Dallas Cowboys, com interesse também Los Angeles Rams. Então, quem sabe a 56 e a 87 pela 45, e a gente ainda oferece uma das escolhas que a gente acabou de pegar com o New Orleans Saints. Então a gente ganha uma escolha. Ainda temos a escolha de segunda rodada, que passará a ser a 56, e agora a 87 também, uma escolha de terceira rodada. Então acho que esse é um caminho sólido para os Titans começarem a construir, né? Porque depois ali da escolha deles no primeira rodada, número 7, a diferença de talento assim para quando eles forem voltar a escolher não é tão gigantesca assim, né? Então vai valer mais a pena eles acumularem bastante escolhas de dia 2 e 3 do que usarem as poucas que eles têm para tentar construir esse elenco, né? E a AFC Sul começou a ficar bastante competitiva, né? A gente já tinha o Jacksonville Jaguars, que vinha em ascensão, e agora na última temporada a gente teve os Colts conseguindo um bom acerto, né? Que sem o seu quarterback conseguiram quase ir para a pós-temporada, e o Houston Texans, que agora está sendo cotado aí como um dos favoritos, né? Um dos 10 favoritos para ir ao Super Bowl, né? E fizeram um ótimo trabalho. Então eles não têm tempo a perder, eles precisam ser bastante assertivos e eles precisam acumular escolhas. Aqui ainda teremos mais algumas opções. Vamos ver se vale a pena. Teria os Bills,
e os Falcons, mas daí a gente perderia a escolha de segunda rodada, a menos que a gente conseguisse acumular essas duas, o que eu acho que é pouco provável, né? Eu acho que vale a pena a gente já começar a escolher o nosso jogador aqui. E temos algumas opções interessantes. Temos o Jonah Ellis, que seria um linebacker aqui com edge rusher, né? Com um potencial muito grande, é um dos melhores da classe, inclusive o seu nível de final de segunda rodada eu acho que não condiz com o que ele joga. Eu acho que os times estão um pouco incomodados com talvez a força dele, mas eu não vejo esse problema. O cara é muito técnico, ele tem muitas habilidades, tem um vasto arsenal de movimentos de pass rush. Eu acho que seria uma adição muito boa aqui. E no corpo de wide receivers, a gente tem Keon Coleman e Roman Wilson. São bons jogadores. Keon Coleman é um cara que ele não cria muita separação, mas ele é um ótimo recebedor de bolas contestadas. Jalen Polk é esse perfil também. Ele talvez aí tenha uma das melhores mãos, se não a melhor mão de wide receiver neste draft. Foi, acho que o líder no college todo em recepções de bolas contestadas. Mãos muito firmes, não é um exímio corredor de rota, mas tem aí um arsenal, principalmente saindo do slot. E Jalen McMillan, que é um dos jogadores mais elétricos, assim, mais empolgantes com a bola na mão, e é um dos meus wide receivers favoritos dessa classe, né? Mas em questão de talento que está disponível aqui pra gente, com certeza o Jonah Ellis é o que mais salta os olhos, e eu acho que seria uma escolha interessante aqui pra gente adicionar nessa defesa. Eu acho que um pass rush já contribui de imediato. Mais pra frente a gente pode pensar em adicionar interior de linha defensiva, tem alguns jogadores que eu gosto, mas vamos adicionar um pass rusher aqui. E com a 87 eu acredito que ainda vai ter alguns wide receivers disponíveis aqui, como Malachi Corley. Consigo ver um fit nele, principalmente jogando no slot. A gente já vai ter o DeAndre Hopkins e o Calvin Ridley jogando pelo lado de fora. Uma adição no slot seria bastante interessante aqui. Temos Trey Benson, também é um perfil de running back que não me agrada muito aqui para o Tennessee Titans. Acho que a melhor escolha aqui, de fato, ela seria o Malachi Corley. Lembrando que a gente pode adicionar guard mais para frente também, né? Seria uma opção interessante. Na 87 temos 3 times que gostariam de trocar pra gente. E eu não sei quantas escolhas a gente conseguiria acumular. Será que a gente conseguiria a 125 dos Buccaneers? Os Cardinals também têm desejo de trocar. E eles têm a 104 para subir 3 posições. O Buccaneers subiria 2, só que eu acho que isso daqui não é suficiente se a gente não mandar uma outra escolha para eles. Então, 168 um pouco menos valor para nós. Se eles querem subir e essas escolhas elas já têm um diferencial de valor muito menor entre elas, comparado com escolhas de primeira rodada, eu acho que a gente pode abrir mão aqui de 2 posições. Malachi Corley foi escolhido, tirar essa dúvida da gente, mas a gente pode escolher um guard aqui. E ainda tem outros wide receivers no board para a gente estar selecionando depois. Então, vamos aqui fornecer talento para essa linha ofensiva com o Mason McCormick. Mason McCormick será a nossa escolha, como eu disse. É um jogador que tem um perfil de movimentação um pouco melhor e ele é melhor do que o Christian Mahogany em situações de corrida. Acredito que a mobilidade dele é um fator muito positivo para conseguir abrir espaços em segundo nível para os running backs que os Titans têm. Então ele será a nossa escolha aqui. E na 106 eu acredito que devemos ter algum wide receiver ainda, né? Jacob Cowan foi escolhido pelos Cardinals na 104. Com certeza teria sido a nossa escolha para jogar no slot, mas temos aqui algumas outras opções como Malik Washington e Ainias Smith. Como eu já deixei passar bastante wide receiver aqui, eu não vou dormir no ponto. E com certeza eu vou trazer um desses dois. Então, em questão de wide receiver, pode vir o Malik Washington. Maravilha. Ok, estamos na nossa penúltima escolha. Algumas opções, temos cornerback com Kamal Hayden. Um cornerback aqui que eu já tenho falado aqui há algum tempo. Acho que a única questão que está afugentando ele de ser escolhido um pouco antes é a lesão que ele sofreu no ombro, mas nada que seja muito impeditivo dele jogar. Ótimo jogador, consegue mimetizar bem, joga bem em zona, como em marcação mano a mano. Não tem aquela grande velocidade final, mas ele compensa com inteligência, né? Então seria uma opção aqui pra gente na 125, com certeza. Pensando mais
em outros supostos buracos que esse time possa ter, trazer um tight end como o Cade Stover poderia ser uma opção, assim como o Ben Sinnott. Quem sabe o Ben Sinnott poderia estar disponível na 146, seria um sonho. Eu acho que ele traz bastante versatilidade, ele consegue contribuir mais do que o Cade Stover no jogo terrestre e traz um elemento diferente do que o Okonkwo, né? Que o Okonkwo tem um perfil mais de recebedor mesmo, né? Então seria uma escolha boa pra gente fazer aqui. Trouxemos um edge, um jogador de linha ofensiva e já trouxemos um wide receiver com as nossas escolhas, né? Aliás, foram 2 jogadores de linha ofensiva. Podemos pensar agora na secundária, né? E em questão de jogadores e talento de melhor jogador disponível, Kamal Hayden seria uma opção aqui que eu gosto bastante. E agora, com a nossa última escolha, a gente pode pensar em trazer um interior de linha defensiva, né? Como havíamos comentado lá atrás, quando a gente estava revelando o elenco, alguém que possa aí, de repente, assumir como titular como nose tackle aqui no lugar do Keondre Coburn. Então, Mason Smith não é um cara que eu gosto para esse perfil. Talvez Logan Lee e Tyler Davis seriam as melhores escolhas. Eu acho que Mason Smith ele vai se dar melhor com um time que joga com base 4 jogadores na linha, porque ele tem um perfil um pouco melhor de ser um pass rusher do que um run defender, né? Então, ele é um pouco mais leve do que a maioria dos defensive tackles, então seria um pouco mais difícil dele jogar exatamente na frente do center e tentar assumir 1, 2, às vezes 3 bloqueio de 3 jogadores de linha ofensiva de uma vez só. Então, para esse perfil, eu acho que Tyler Davis seria a melhor escolha. E essa seria a estratégia aí. Claro que cada mock draft que a gente faz varia os jogadores que estão disponíveis, mas acho que a tendência do Tennessee Titans poderia ser essa, né? E eu acho isso um absurdo, o Zach Frazier ter uma posição no board maior do que a do Jonah Ellis. O Jonah Ellis, eu acho que se ele realmente estiver disponível nessa rodada aqui, ele vai ser um steal absoluto, né? Vai ser o roubo do draft para a equipe que draftar ele. E aqui temos o nosso board do Tennessee Titans, né? Garantimos aí o left tackle do futuro. Ele com certeza nem entrou no time, já seria titular absoluto. Então teríamos a disputa aqui entre o Nicolas Petit-Frere e o Dylan Raduns para ver quem seria o right tackle. Jonah Ellis para fazer oposição ao Harold Landry e o Mason McCormick também para disputar a titularidade na posição de guard. O time já trouxe o Lloyd Cushenberry, então a posição de center está tranquila por enquanto. Malik Washington para jogar no slot, para trazer um pouco mais de juventude para esse corpo de wide receivers, né? Enquanto o Treylon Burks não conseguir vingar, a gente traz aí uma opção para de repente poder contribuir um pouco mais de imediato. Afinal, o Treylon Burks pode ser aquele cara que não consiga ficar saudável com tanta frequência, então não é aquele cara que vai estar presente no campo a todo momento, né? Malik Washington é um cara que eu gosto bastante, teve um dos menores índices de drops do college. Ótimo recebedor, explosivo demais saindo do slot. É um pouco baixinho. Talvez isso possa ser um pouco de dificuldade em relação a ele conseguir fazer recepções com bolas contestadas, mas até que ele não teve tanto esse problema no college, né? Não sei como vai ser na NFL. Kamal Hayden, um cornerback que eu gosto bastante. A altura ali entre terceira e quarta rodada, acredito que seja o valor real dele. Pode ser um grande contribuinte rotacional de início, com possibilidade de se tornar um titular. E Tyler Davis é um cara grande, consegue comer espaço, grande contribuinte para o jogo terrestre, mas consegue ter habilidades também no pass rush. E eu acho que isso colocaria aí um pouco em pé de igualdade o time do Tennessee Titans aí para competir nessa temporada. A nossa preocupação com certeza foi linha ofensiva de início, adicionar profundidade com essa escolha do número 38 que os Titans têm, trocando para baixo e acumulando escolhas para a gente adicionar perfis como Jonah Ellis, Mason McCormick, Malik Washington, Kamal Hayden e Tyler Davis. Torcedor dos Titans, o que você achou desse draft? Comenta aqui embaixo o que você faria de diferente. Não se esqueça de deixar um like, se inscreva no canal. Um grande abraço e tchau!